pescador, fixo meu olhar no horizonte. Muito bom dia, Deus abençoe. Estamos na TV Aparecida Ilha, canal do YouTube. Vamos iniciar nossa novena de São Pedro, hoje dia 19 de junho, particularmente recordando nossa capela São Sebastião São Pedro em Tubiacanga, pertencente à paróquia Nossa Senhora Aparecida. Rezamos por todos os paroquianos de lá, por toda a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, o nosso pároco Padre Gilvão, os seminaristas, o diácono Rui e a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas, nós recordamos o versículo bíblico, a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 25. Diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Nós rezamos de modo especial pela saúde dos enfermos e por todos os profissionais e gestores da área da saúde. Recorda os pastorais a Pascom, os psicólogos, o dízimo, a cantina e também os eventos. Vamos recordar um pouco a história, o significado do nome e também o apostolado do apóstolo Pedro. São Pedro, apóstolo, em hebraico ou em grego koiné, Petros, significa rocha, segundo a interpretação católica e ortodoxa, fragmento de pedra para alguns protestantes. Em copta, Petros. Em latim, Petrus. Betsaida, Galileia, no século I a.C., Roma. E morre em 67 depois de Cristo. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo o Novo Testamento, mais especificamente os 4 evangelhos, historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma. E por isso o primeiro papa. Ele seria até hoje, segundo o catolicismo, o detentor do mais longo pontificado da história, cerca de 37 anos. Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão, e aparece ainda uma variante do seu nome original, Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, e na segunda epístola de Pedro, no Evangelho de João, Cristo muda seu nome para Cefas, em português, que em aramaico significa pedra, rocha, nome este que foi traduzido para o grego Petros, como vimos, que significa fragmento de pedra, pedrinha, o diminutivo na língua portuguesa. Segundo a interpretação de alguns protestantes, a qual sustenta que a palavra grega, que significa rocha, pedra, é Petra, e que posteriormente passou para o latim como Petrus. Ocorre que o aramaico de fragmento de pedra ou pedrinha é a palavra évena e não Kefa, sendo essa última mencionada nas Escrituras e traduzida para o grego Petrus, que realmente significa rocha. Na interpretação da Igreja Católica, a razão para Jesus ter mudado o seu nome, bem como seu significado na citação bíblica, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A chamada confissão de Pedro, Jesus estava comparando Simão a uma rocha. Dessa forma, Cristo seria o fundador da Igreja Católica, do grego católicos, que significa para todos ou universal, sendo-lhe concedido, por esse motivo, o título de Príncipe dos Apóstolos, pela Igreja Católica. Este título é um tanto tardio, visto que tal designação só começaria a ser usada após a sua morte, cerca de um século mais tarde, suplementando
o de patriarca. Na interpretação protestante majoritária, protestantismo histórico ou ainda pentecostais e neopentecostais, a pedra referida por Jesus é a confissão de fé de Pedro. Segundo tal corrente, o assunto que estava sendo abordado e tratado por Jesus não era sobre a pessoa e o discípulo Pedro, mas sim quem era Jesus na opinião dos discípulos. Na pergunta de Jesus aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Este lhes responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus novamente pergunta, mas vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Isto é que Cristo seria o Messias. De acordo com esses textos da pergunta feita por Jesus, no grego a palavra para pedra é petra, que significa uma rocha grande, maciça. A palavra usada como nome para Simão, uma pedra pequena ou uma pedrinha. Nesse sentido, o próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos, afirma que a declaração de Jesus se refere a si próprio e não ao apóstolo. Seja notória a todos vós e a todo o povo de Israel, aqui estou citando, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este enfermo aqui, são diante de vós. Ele é a pedra desprezada por vós. Pedra desprezada e que depois foi edificada, a qual foi posta como pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, versículos do 10 ao 12. Entretanto, alguns estudiosos protestantes, como Nicolas e Derbos, entendem que a frase sobre esta pedra se refira realmente a Pedro, pois, partindo da análise contextual e gramatical, somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho realmente se refere a ele, segundo ele, as próprias palavras sobre essa pedra se referem a Pedro, por causa da revelação que recebeu e da confissão de fé que ele fez. Pedro foi nomeado por Jesus para estabelecer as bases da futura igreja. Somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho com seu nome se aplicou somente a ele. Outra interpretação, baseada na Bíblia e ensinos de Jesus Cristo pelos registros dos evangelhos, Jesus estava profetizando espiritualmente, pois o próprio Jesus afirmou que seu reino não é terreno, mas sim espiritual. Sendo assim, Jesus afirmava que através de suas palavras, que repousaria o Espírito Santo sobre Pedro, fazendo dele morada de Deus. Assim como todos os seguidores de Cristo, como está escrito, o Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E ainda em João 18,36, respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. Aqui nós recordamos, se meu reino não fosse deste mundo de Jesus, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E também o apóstolo Paulo, no meio do Areópago, diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Tal interpretação é refutada por outros teólogos protestantes, como Donald Arthur Carson, em quem Cristo teria sido enfático em sublinhar a profissão de fé de Pedro e seu papel singular na igreja e não dos fiéis como um todo. De fato, todos os escritos patrísticos da igreja primitiva sobre o tema, bem como aquele dos eruditos católicos, entre os quais se destacam o sacerdote jesuíta Leonel Franca e o teólogo Scott Hahn, asseguram que em grego koiné do século I, as palavras petros e pedra seriam sinônimos, referindo-se assim ao vocábulo rocha. Em suma, a confissão de Pedro e sua mudança de nome por Jesus Cristo lhe concediam um papel proeminente na igreja, principalmente em sua missão de fortalecer os irmãos na fé. Esses autores sustentam ainda que, embora a língua difundida no Império Romano, nos tempos de Jesus e dos apóstolos, fosse o grego koiné, devido à influência helênica na região desde mais de 2 séculos antes de Cristo, os judeus do século I falavam principalmente o aramaico. Mesma língua que teria sido escrito originariamente o primeiro próprio evangelho de Mateus. Em aramaico, a palavra para fragmento de pedra ou pedrinha seria a palavra evna ou não kefa. Logo, mais provável é que a palavra seja rocha. Pedro é a rocha. Pedro é o príncipe dos apóstolos. Pedro, o primeiro papa da igreja, que a governou por mais de 37 anos. Pedro é aquele que reúne e anima os irmãos na fé. Pedro certamente marca a história da igreja, junto ao apóstolo Paulo, também como a cabeça, como o principal anunciador. Pedro como testemunha ocular, e certamente as palavras de Pedro ressoaram nos ouvidos do evangelista Marcos, a quem fora seu discípulo e autor também de um dos evangelhos sinóticos. O versículo que nós lemos hoje, da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 25, aqui eu vos repito: Éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas almas. Está aglomerado nesse capítulo 2 com a temática da vocação cristã a exemplo de Cristo. É que eu vou parafrasear o início do texto. Queridos, eu vos exorto como a hóspedes e forasteiros, a vós absterdes dos desejos sensuais que fazem guerra no espírito. Agi honradamente em meio aos pagãos. E assim, os que vos difamam como malfeitores, ao verem vossas boas obras, glorificarão a Deus no dia das contas. Em atenção ao Senhor, submetei-vos a qualquer instituição humana, ao rei como soberano, aos chefes como enviados por ele para castigar os malvados e premiar os honrados. Tal é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca dos insensatos e ignorantes, como homens livres que não usam a liberdade para encobrir a maldade, antes, como os servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, respeitai a Deus, honrai o rei. Criados, submetei-vos a vossos patrões com todo respeito, não só aos bondosos e amáveis, mas também aos perversos. Se alguém em consciência diante de Deus suporta penas e sofre sem motivo, recebe uma graça. Que mérito há em aguentar golpes quando alguém é culpado? Mas se fazendo o bem tem de aguentar punições, isso é uma graça de Deus, diz o apóstolo Pedro. Essa é a vossa vocação, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais suas pegadas. Não havia pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Injuriado, não respondia com injúrias. Padecendo, não ameaçava,
Pelo contrário, submetia-se àquele que julga com justiça. Nossos pecados, ele os carregou em seu corpo, no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Suas cicatrizes nos curaram. Éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas almas. Até aqui, Pedro pensa nos cristãos e pede que vivam em paz, judeus e pagãos, convertidos ao cristianismo. Agora pensa em outra situação de hostilidade, perseguição e injustiça. Para tais circunstâncias vale o ensinamento de Jesus e seu exemplo evocado por Pedro e corroborado com situações e alusões do Antigo Testamento. Cita um versículo 4, cântico do profeta Isaías, cântico do servo sofredor, e alude ao Salmo 7, versículo 9, e dá a Cristo o título de pastor, pastor das almas. Aqui diz: eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes para o pastor. Nosso pastor é Cristo Jesus. Por isso encontramos nele nossa força e jamais seremos confundidos, jamais seremos iludidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você nesse momento a fechar seus olhos. Vamos rezar pela PASCOM da nossa paróquia. Rezamos pelos psicólogos da nossa paróquia. Rezamos de modo particular pela pastoral do dízimo, pela cantina pastoral de eventos. Rezamos pela saúde dos enfermos e por todos os profissionais e gestores da área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, os vigilantes, as cozinheiras, os auxiliares de serviços gerais, aqueles que nos atendem na triagem, na recepção. Todos esses, pensemos neles. Nesse instante de silêncio, em que nós rezamos por todos, pela nossa paróquia, pelo nosso pároco, por mim, vigário paroquial, nosso diácono Rui, pelos seminaristas, pelos agentes coordenadores de pastoral, todo o povo de Deus. Nós entregamos, pedindo a São Pedro que interceda por cada um de nós e que nunca nos sintamos enfraquecidos. Oremos. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundador da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, de ser vosso filho. Por isso vos peço esta graça. Fecha teus olhos. Peça a tua graça pela intercessão de São Pedro. Interceda por mim ao Espírito Santo para me ajudar nesse momento que tanto preciso. Que o Senhor Deus ilumine a sua santidade, conduzindo-o sempre para a verdade, para que seja guia seguro do rebanho que lhe foi confiado por Cristo nosso Senhor. Amém. Reza comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os amados e amadas, iniciamos nossa novena a São Pedro, rezando também pela nossa capela São Pedro, São Sebastião e São Pedro em Tubiacana, e pedindo a São Pedro que abençoe a cada um de nós, esse momento delicado em que estamos vivendo, que nunca nos falte fé, nunca nos falte forças, nunca nos falte saúde.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os convido a permanecer conosco. Acompanhe no Facebook a página Aparecida Ilha. Acompanhe no YouTube o nosso canal Aparecida Ilha, com a programação da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Ilha do Governador, no Moneró. Deus abençoe a cada um de vós. Um ótimo dia. São Pedro, rogai por nós. Eu vou jogar minhas redes